Será que ainda vale a pena ser servidor público no Brasil? Será que ainda vale a pena dedicar tanto esforço, né? Tanta energia, tanto tempo, dinheiro, saúde mental? Dedicar uma energia que você talvez se estivesse dedicando para uma atividade, por exemplo, no ramo do empreendedorismo, talvez você estivesse tirando aí uma grana maior. Talvez você estivesse aprendendo muito mais e tendo muito mais experiências do que somente se dedicando ao concurso público. Então, será que ainda vale a pena ser servidor público no Brasil? É uma pergunta interessante, uma pergunta que é filosófica acima de tudo. Se você me fizesse essa pergunta há 10 anos, eu teria uma outra resposta. Hoje, com a evolução da sociedade, com essa dinâmica social, essas mudanças radicais a que nós estamos submetidos, eu posso afirmar que a resposta é bem diferente. Ó, hoje vivemos numa sociedade muito marcada pelo individualismo, por uma lógica de comportamento bem diferente do modo como nossos pais se comportavam, do modo como nossos avós se comportavam, uma visão coletiva da cidade, uma visão coletiva das relações sociais, das relações familiares, das relações entre amigos e do modo principalmente como nós nos relacionamos com o trabalho. Nossos pais, eu sei com certeza vai ter aí algum exemplo, a minha mãe mesmo trabalha na mesma empresa há quase 40 anos. A minha mãe já é aposentada, mas ela continua trabalhando na empresa lá. Você vai ter algum tio que trabalhou, sei lá, na Volkswagen, alguém próximo da família que trabalhou na Volkswagen até se aposentar por 30, 40 anos. Você vai conhecer provavelmente alguém que trabalhou no órgão público desde novinho até se aposentar. Então era muito comum e era até a regra na época dos nossos antepassados próximos, essa conduta em relação ao trabalho. O trabalho é algo muito importante na sua vida. É algo que você não pode sair daquele trabalho, por mais que você tenha um monte de problemas ali, você tem que ficar, porque, enfim, o casamento era para ser assim, ou sempre foi assim. Então, juntos até que a morte nos separe. Então, as relações eram muito mais estáveis do ponto de vista laboral, familiar. Ao contrário, hoje nós vivemos uma época de relações muito mais fluidas, muito mais instáveis. E o Zygmunt Bauman, filósofos como Byung-Chul Han, falam sobre isso, sobre a liquidez da sociedade. E essa liquidez tem se expressado também no modo como nós enxergamos o serviço público. Então eu estou fazendo esse contexto para você compreender um pouco mais, até vem falando sobre isso, da importância de você estudar, sempre compreendendo a dinâmica das coisas, porque as questões de concurso têm indo por esse rumo. Vai até ligar o carro aqui porque tá calor pra caramba. Não estou dirigindo, mas tá o ar ligado aqui agora. Enfim, o modo como nós nos organizamos em sociedade muda também a visão que a gente tem do serviço público. A minha percepção, galera, eu nunca trabalhei na iniciativa privada, eu nunca assinei minha carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho é um negócio lá de enfeite, eu nunca assinei. Com 17 anos de idade, eu já fiz o meu primeiro seletivo lá para o IBGE, para um cargo temporário, passei, quando eu tinha 18 anos, né? Assumi com 18 anos, depois passei em concurso público e continuei no serviço público sempre. Experiência que eu tenho em relação ao mundo privado, quando em 2020 eu decidi empreender, eu abri meu curso de redação, me dediquei somente a isso, passei aí 3 anos longe do serviço público, me dedicando somente ao empreendedorismo. Então eu vivi os dois lados, mas no mundo privado, não como empregado, mas sim como dono de empresa, como gerenciador de uma empresa, como alguém que tinha que tomar decisões, e não como trabalhador, não como empregado. E isso não desmerece a importância do empregado. Então a minha visão é essa, de que hoje as pessoas têm muito mais opções, muito mais alternativas ao serviço público. Na época dos meus pais, dos seus pais, na época em que nossos pais estavam lá lutando para ter um lugar ao sol, o serviço público era uma das poucas opções que havia. Por isso que tem tanto fetiche sobre o cargo público. Nossa, quando eu passar no concurso, minha vida vai se resolver. Ou, meu filho, estuda para passar no concurso para a tua vida se resolver. Não se vislumbrava, não se tinha. E eu falo da minha realidade, eu sou do Piauí, do interior do Nordeste.
Então, na maioria dos estados do Brasil é assim. A visão do serviço público como a salvação profissional do indivíduo. Só que muita coisa mudou, principalmente nos últimos 10 anos. O serviço público já não é mais visto como algo tão extraordinário e tão algo que modifica tanto, que pode modificar tanto a sua vida. Claro, pessoas que têm tão pouco hoje que um cargo público que pague aí seus 4 mil reais, um federal ou um estadual que pague 4, 5 mil reais, vai mudar completamente a vida da pessoa. Pessoas que um cargo público que pague 9, eu prefiro não me esforçar tanto para passar no concurso, para ter que dedicar um ano de estudos aí. Ela não abre mão do conforto que ela tem hoje, que ela já deve ganhar talvez ali seus 8, 9 mil na iniciativa privada. Às vezes a pessoa tem um produto, tem uma loja, tem um comércio, tem um empreendimento que já dá essa grana para ela. Então para ela não faz sentido se lascar de estudar para ganhar 9 mil. Talvez para essa pessoa faria sentido dedicar 1 ano, 2 anos para ganhar seus 30, num cargo top de auditor, de fiscal, de juiz, tal. Aí faria sentido, porque aí não é mais só dinheiro, é um projeto, é um propósito. Do mesmo modo que tem pessoas hoje que estão no serviço público, tem vários casos, né? Juízes, promotores, procuradores, pessoas do alto escalão do serviço público que pedem exoneração. Mas quando essas pessoas pedem exoneração para voltar, para ficarem na iniciativa privada, duas coisas. A primeira, ela não está dizendo que é ruim. Ela só está dizendo que, olha, nesse momento da minha vida, eu já dediquei vários anos a isso aqui, eu já entreguei o que eu tinha de entregar, agora eu vou me aventurar em novos ambientes. Eu vou fazer meus lançamentos. Geralmente quem abandona o serviço público para empreender são pessoas que já estão famosas, pessoas que já estão validadas no mercado, que cada lançamento que elas fazem, cada carrinho que elas abrem, cada produto que elas lançam é 1 milhão de reais que elas faturam, 2 milhões. É uma grana que ele faturaria em 3 anos, 4 anos de serviço público. Então em um lançamento, em um mês, essa pessoa vai faturar uma grana que ela faturaria em 3, 4 anos de serviço público. Então a decisão dessa pessoa foi, por um lado, totalmente financeira. O serviço público já não está me dando a grana que eu preciso para viver, eu quero mais. Eu não quero ser corrupto, eu não quero me corromper, então eu vou mudar. E para elas não há problema algum, elas abrem mão, elas já juntam uma grana tão boa. Se ela passar 1 ano sem ganhar um centavo empreendendo, ela já tem uma reserva financeira muito boa. Então não acho que essas pessoas tomam decisões, essa decisão de sair do serviço público à toa. Elas fazem cálculos. Eu fiz esse cálculo em 2020 também, 2021, quando eu pedi exoneração da Justiça Federal para me dedicar exclusivamente ao curso de redação, e agora eu voltei para o serviço público, porque o propósito que eu tinha financeiro eu atingi, e agora eu resolvi voltar. Então não é porque eu sou maluco, eu vivo tomando, eu quis, foi uma coisa pensada. Eu planejei, olha, é melhor eu ficar 3 anos aqui me dedicando somente ao meu negócio, juntando dinheiro, investindo, aplicando, comprando uma coisa aqui, outra lá, que me dê um retorno, para depois eu voltar para o serviço público e não ter que me submeter à previdência pública, para que quando eu preciso me aposentar, eu não dependa só, por exemplo, das contribuições previdenciárias, para que eu tenha um patrimônio que consiga me manter lá na frente. E que com certeza, se você é servidor público, você vai ter muito mais dificuldade de ter fontes de rendas diferentes do que você tem só no cargo público. Então o cargo público ele te bloqueia em vários sentidos, te engessa nesse sentido, porque você acaba não tendo resguardo jurídico para você abrir uma empresa, por exemplo, para você empreender. Você começa a empreender no serviço público, sendo servidor público, começa a empreender, tem um seu negócio digital, físico, vai ter um colega de trabalho, vai ter alguém do seu órgão que vai te perseguir, porque tem inveja, tem muito disso. Então eu passei aqui por um ponto, um viés, né? Um viés econômico, um viés financeiro. Existem outros viés que fazem com que o serviço público seja algo que vale a pena se dedicar. Então, por exemplo, vai ter pessoas aqui que estão vendo esse vídeo que têm 3 filhos, 2 filhos e estão trabalhando na iniciativa privada, não tem tempo para cuidar da família e querem o serviço público porque elas buscam uma vida mais no offline, buscam uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Elas querem ter tempo
elas querem ter a garantia de que vão tirar as férias sem medo, de ser cobrado, de ser chamado para voltar a trabalhar. Elas querem, por exemplo, passar no concurso do Judiciário Federal ou do Estadual, do Ministério Público da União, porque sabem que vão ter ali no final do ano o recesso. Isso para elas é muito importante, tem um valor muito grande. Então, para essas pessoas, vale muito a pena. Como eu falei anteriormente, para algumas pessoas que querem ter um salto financeiro muito grande, já não vale mais a pena. Então, até comenta para mim aí, se para você faz sentido, né? Qual é o seu propósito no serviço público? Por que você tem se dedicado tanto aos estudos? Tem que ter um propósito. É financeiro? Porque se for financeiro, cara, se você não está estudando para um cargo top de juiz, promotor, procurador, auditor, você está indo para o lugar errado. Não é financeiro. Você tem um propósito financeiro de ganhar muito dinheiro, ter uma vida tranquila, de ter uma casa top. Claro, tem um limite ali, você tem uma remuneração, mas você tem que estudar para os cargos mais tops. Claro, você pode ir galgando espaço, passando nos menores, mas financeiro talvez não seja tão bom. Mas existem outros valores na nossa vida, nem tudo é só dinheiro. Tem pessoas que têm valores. Tem valor a pessoa, pô, eu quero simplesmente ter mais tempo para mim. Eu não quero ter tanta cobrança como alguém que, por exemplo, trabalha num banco privado, até no banco público. Tem muita gente do Banco do Brasil que pede demissão voluntária, pede exoneração ou pede demissão mesmo para se dedicar ao empreendimento. Abre um açaí, uma loja de açaí, uma franquia de açaí, vai viver daquilo. E geralmente essa pessoa ganha muito mais dinheiro vendendo qualquer coisa, né? Pega uma linha de crédito lá, abre uma lojinha, abre um negócio da internet, vende um curso, do que todo mês no serviço público. Tá? Então, eu, sinceramente, hoje, como eu falei, né? Em algum momento eu pedi exoneração do cargo público, fiquei 3 anos me dedicando ao empreendedorismo, juntando uma grana, organizando a minha vida ali e tal, para eu não precisar lá na frente me depender somente da Previdência Pública. E eu voltei, porque ainda acredito que o cargo público em algum momento vai ser muito útil para minha saúde, por exemplo. Porque em algum momento eu não vou mais suportar estar aqui fazendo vídeo para vocês. Em algum momento eu não vou suportar estar tendo que fazer vídeo para anúncio. Em algum momento eu não vou mais suportar ter que estar abrindo produto para vender. E nesse momento, quando eu falar, pô, eu não aguento mais, a minha saúde já não aguenta mais essa energia que eu tenho que dedicar aqui, a saúde mental, pô, é muita coisa, muita cobrança e tal, a meta por ganhar dinheiro, a meta por performar, por crescer e crescer, isso aí o momento vai acabar. Eu tô com 35 anos, espero que até os 40 isso chegue, esse momento chega. Eu falei, olha, não dá mais, agora eu vou viver só no meu cargo público, com tranquilidade, porque eu plantei muita coisa lá quando eu tava empreendendo. Então, em algum momento o cargo público vai ser essa segurança de eu falar, opa, agora não vou mais empreender, saúde, equilíbrio, cuidar da família, cuidar do filho, dos filhos, final de semana ir para uma chácarazinha lá, desconectar, ter tranquilidade. Isso o cargo público vai me proporcionar, porque eu vou estar ocupado, vou ter meu cargo, não vou ter que me preocupar com outras coisas. Agora, infelizmente, tem aquela pessoa que se acomoda no serviço público, que fica ali 10, 15 anos, não para de estudar, para de sonhar, para de crescer, e aí ela chega numa estagnação muito grande. E muita gente nesse momento da estagnação, porra, fica muito mal, começa a não trabalhar direito, porque ela não tem mais outra fonte de renda, ela não tem um vislumbre, ela não tem uma progressão de carreira mais, já chegou no último nível da carreira, tá cheia de empréstimo, já não tem mais de onde tirar, sabe, vive no limite. Então, pô, isso é ruim. Isso é ruim, mas isso aí não é a regra, né? Tem muita gente que acaba tendo uma boa noção de gerenciamento da grana, enfim. Então, para mim, o serviço público hoje vale a pena, mas serviço público federal, e de preferência legislativo federal, judiciário federal, cargos de alto escalão das carreiras de Ministério Público, de magistratura, procuradorias, advocacia pública, para mim faz muito sentido, tá? Analista. Infelizmente, cargos no Poder Executivo, para mim não faz muito sentido. Na minha visão, gente, é minha visão, não estou desmerecendo quem é servidor do Executivo Federal. Quando eu falo Executivo Federal, servidor de Instituto Federal, servidor de Universidade Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, o que tem de policial federal insatisfeito, o que tem de policial rodoviário fazendo concurso de tribunal, fazendo concurso de auditor fiscal, não são as mil maravilhas. A maioria dos policiais rodoviários federais estão insatisfeitos, infelizmente, recebem mal. Para você ter noção, hoje, por exemplo, um técnico
de tribunal, técnico de MPU, ganha basicamente igual a um policial rodoviário, com muito menos risco. Enfim, então a gente precisa pensar muito nisso antes de dedicar tanta energia a esse projeto. Eu recomendo muito que você pesquise bem antes, ouça muitas opiniões, para que você não compre o ingresso para o filme errado, para depois você não estar lá, nossa, estudei tanto para chegar aqui e não ser as mil maravilhas que eu imaginei. Serviço público não é tão simples assim. Tem fofoca, tem gente insatisfeita, tem gente desestimulada, tentando te dizer que é ruim, que é péssimo. Você vai entrar lá cheio de vontade de fazer diferença, você vai se bater de frente com burocracia, com gente cheia de vícios no serviço público, com política, politicagem, enfim. Então é muito importante que você cuidar dessa dimensão no processo de escolha do seu cargo público. Não sair fazendo concurso à toa, até porque, cara, é muito tempo dedicado a isso, é muita energia dedicada a isso. Então, para mim, vale a pena se você tem essa perspectiva de crescimento na vida. Se você tem essa perspectiva de que, olha, o cargo público é bom, mas em algum momento eu vou precisar de outras fontes de renda. Porque se você você achar que a fonte de renda do cargo público vai ser a salvação para sua vida, não vai ser. Conheço, o que eu mais conheço, tá? Juiz, promotor quebrado. O cara que ganha seus 30 mil, 40 mil, quer viver vida de milionário. E não dá. Então, entrar no cargo público sabendo que você vai ter que ter uma vida regrada. Você não vai poder viver como uma pessoa rica, a não ser que você tenha outras fontes de renda. Então é isso. Vale a pena? Vale a pena ainda. Mas tá mais difícil passar? Tá mais difícil passar em concurso. Tá mais concorrido? Tá mais concorrido. Precisa estudar mais? Precisa. Inclusive estou com um projeto aí, o básico bem feito, um projeto de preparação para o MPU, e vamos abrir também uma turma de preparação para a Polícia Federal, cargo de agente administrativo. Então os links estão na descrição, é só clicar lá para saber mais. Inclusive tudo com desconto top para você entrar. Não é só uma turma, tá? É uma preparação completa, direcionada, com que você precisa estudar de verdade, com quem já foi aprovado e sabe do que está falando. Inclusive tem também mentoria, nós fazemos o ciclo de estudos para você, planejamos a sua jornada de estudo, para você não ficar sozinho, perdido, sem saber o caminho que vai trilhar. Então é isso, em resumo, vale a pena sim, mas você precisa ter um projeto de vida interessante para que você não se frustre. No mercado privado é difícil, tem problemas, mas o serviço público também não é a solução para todos os seus problemas. Haverá problemas sim, haverá chefe chato, haverá perseguição, haverá, sabe, nossa, você vai estar ganhando uma grana boa, mas você vai estar insatisfeito. Muitas vezes acontece. Então é muito sobre você se autoconhecer e tomar decisões boas na sua vida, tá bom? Forte abraço e vamos pra cima. Dá o like. Só 10% das pessoas que vê o vídeo dá o like. E geralmente só quem acompanha o meu canal há mais tempo. Pessoas que não acompanham o meu canal há mais tempo não dão like. Então, por gentileza, dá o like, ajuda o professor se essa reflexão fez você melhorar um pouquinho a sua percepção sobre o serviço público. Forte abraço, valeu!